Irmãos, vamos fazer a leitura, capítulo 2, da carta de Paulo aos Coríntios. Os irmãos encontraram? Nós já avançamos o estudo até o capítulo, a parte A do versículo 10, né? Nós paramos na metade do versículo, mas eu quero ler ainda assim o capítulo todo. Um capítulo curto, tá? São apenas 16 versículos para a gente poder contextualizar por completo. Tá bem? Todos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 2, a palavra do nosso Deus bendito diz assim: Irmãos, quando eu estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a desses poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isto a nós, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. E para nosso irmão Gabriel, nosso diácono Gabriel, fazer a oração para que Deus nos ilumine. Amado Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de paz, todas as tuas bênçãos em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por comunhão com o teu Espírito, de comunhão, Senhor, com os nossos irmãos e de aperfeiçoamento, Pai, através do conhecimento da tua palavra. Que o Senhor possa ampliar, Senhor, o nosso entendimento, abrir as nossas mentes, Pai, abrir o nosso coração para tudo aquilo que vai ser ministrado essa noite. Que o Senhor possa encher Mário com o teu Espírito, para que tudo que ele fale, Senhor, seja vindo de ti. Ajuda-o a nos instruir, Senhor, esta noite, e que a tua palavra, Senhor, possa germinar nos nossos corações como uma boa semente que ela é. Que assim também os nossos corações sejam um solo fértil para o recebimento da tua palavra. Amém. Seja conosco para essa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, como eu disse, nós já chegamos até a parte A do versículo 10. A metade do versículo 10, eu não sei se os irmãos lembram. Na semana passada eu falei que ali, nessa passagem, muitos teólogos entendem que ali deveria ser um parágrafo, na metade do versículo 10. Esse tipo de coisa surge porque quando a gente faz as transições num texto em outra língua, como o grego koiné, o grego antigo, uma língua já morta, para o nosso texto, a gente tem que saber criar as estruturas, colocar as estruturas da nossa linguagem. A nossa forma de escrita tem estruturas como vírgula, ponto final, ponto de interrogação, exclamação, parágrafo,
coisas que outros idiomas, como o grego, por exemplo, antigo, não tinha. Então, como é que a gente sabe o lugar certo de botar uma interrogação? Pela estrutura do texto, né? Pela intenção do autor, pela evidência interna na interpretação, contexto, né? Então, alguns pontos como esse geram ainda umas discussões entre aqueles que lidam com os manuscritos, né, com as traduções. Uma questão como essa, que não é uma coisa que vai, por exemplo, distorcer a verdade bíblica, mas pode nos ajudar a ter uma melhor tradução ou uma melhor estrutura do texto se tivesse talvez um parágrafo aí na metade do versículo 10, na primeira sentença para a segunda do versículo 10. Tá bem? Então não é nada que tire a estrutura do texto, mas só estou pontuando para que os irmãos entendam, porque às vezes um parágrafo indica que uma ideia foi encerrada e outra está iniciando. Isso acontece, não é só nesse texto não, tem outras passagens bíblicas que alguns teólogos dizem, olha, eu acho que aqui deveria ter um parágrafo, não é? Mas também não é nada que vá distorcer, alterar o contexto, tá bom? Tá bem? Os irmãos sabem que a qualquer momento que quiserem podem levantar a mão, perguntar ou fazer alguma contribuição, tá bem, irmãos? Se Deus permitir, mesmo com a tosse um pouquinho chata, os irmãos já vão me perdoando também, nós terminaremos esse capítulo 2 para dar início ao capítulo 3, que já traz outros contextos, né? A gente ainda está nessa parte um pouco exaustiva de Paulo explicando como funciona a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, que é diferente da sabedoria humana. Só que Paulo, ele vai cavando, irmãos. Pense, aquele povo era acostumado com filósofos gregos. Eles conheciam um método socrático, por exemplo. E eles iam ficar perguntando, mas por quê? E por quê? Então Paulo ele vai exaustivamente falando desse tema, e cada vez que ele vai repetindo a divergência entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus, ele vai colocando um elemento novo, até chegar nesse elemento final, tá? Desses últimos versículos, que são bem interessantes, bem importantes para nós, e que infelizmente, mais uma vez, eles passam pelas interpretações de muitos vieses teológicos errados, né? E geram, infelizmente, problemas teológicos, né? Problemas até práticos na igreja. Lembra, Paulo está falando, ele vai falar de pessoas espirituais, né? Homem natural e pessoa espiritual. Natural e espiritual. E algumas pessoas vão tender a forçar essa expressão espiritual, tentando dizer que ser espiritual é ser místico, é agir com misticismo. Isso é um grande problema, tá? Primeiro, que o texto não diz isso. Segundo, que, na verdade, a palavra de Deus não diz isso, né? Não nos ensina a agir assim. E nós sempre, irmãos, sempre, é uma regra de interpretação bíblica. Quando você estiver interpretando um versículo da Bíblia, veja, essa eu acho que é a terceira, quarta semana, talvez, que a gente está nesse capítulo 2. Né? E eu vou trazer essa parte final do capítulo, e talvez os irmãos se esqueçam que a gente já falou de 10 versículos antes, ainda nesse capítulo. E muitos outros versículos do capítulo anterior que estão dentro desse tema. E algumas pessoas acham que, porque eu estou pegando agora essa estruturinha final do texto, eu posso inventar agora o que eu quiser dela. Como se fosse um texto isolado que não tivesse um contexto. A estrutura bíblica, né, o escrito dos textos bíblicos, eles não são assim, irmãos. Paulo não escreveu uma frase um dia, pensando numa coisa, no outro dia ele foi lá e complementou a frase seguinte falando uma coisa nada a ver. Né? Tem uma lógica. A gente não pode simplesmente tirar as passagens de contexto, senão literalmente elas vão virar pretexto para qualquer ensino, para qualquer doutrina que as pessoas queiram criar. Entendem? Então, devemos sempre analisar os contextos. Pode falar. Mário, quando Paulo enviou essas cartas, ele enviou tipo, a carta toda, 1 Coríntios todo, ou enviou só Não, a carta. É uma carta corrida. Veja, capítulos e versículos é uma coisa que é colocada muito depois. Nenhum autor bíblico fez isso, tá, irmãos? Capítulo e versículo foi uma coisa muito posterior. Foi trabalho de teólogos para literalmente facilitar a gente a mapear a escritura, a encontrar alguns textos mais rápido. Entende? nessa ordem. Não, texto seguido aqui. Entendi. É uma carta mesmo, igual você escreve uma carta para alguém. Ele escreveu um texto corrido e enviou para a igreja, tá? Capítulos e versículos são adições posteriores, que na verdade não é adição, né? Só uma marcação,
é um mapeamento, né? Do texto bíblico. Inclusive, acontece em momentos distintos da história, viu? Primeiro uma pessoa adicionou capítulos e depois outra adicionou versículos, para facilitar ainda. O arcebispo da Cantuária em 1205. Capítulos, né? Que botou Acho que os capítulos. Versículos já foi em 1700 e pouco, eu acho, não? 1500 e pouco? Versículos, foi 1550. Ah, 1550 e pouco, certo. Foi uma diferença de 300 anos, de capítulo para versículo. Isso. Aí já não foi, eu acho que já não foi nem católico, né? Ele publicou o Novo Testamento em grego. Isso. Esse mesmo. Esse primeiro, o procedimento atual em capítulos. Isso. E uma diferença aí de uns 300 anos de um pro outro. Quase, né? 200 e tantos anos para 300. É isso mesmo. Então, assim, isso foi uma coisa incrível, né? Que ajuda a gente a mapear a Bíblia, mas é importante a gente saber que o texto ele foi escrito completo. Então, é um trabalho até mais exaustivo, né? Quem vai fazer a exegese do texto. Não se deixar levar por isso, viu, irmãos? Importante. A gente vê os capítulos, a gente às vezes queremos nos deixar levar pelos capítulos. Na maioria das vezes vai fazer sentido, porque as pessoas que o fizeram com muito cuidado. Mas não é sempre. Às vezes vai ficar versículo que era para estar no capítulo seguinte. Tá? Uma divisão no lugar errado. Né? Mas enfim, por isso que devemos, de fato, examinar as escrituras com cuidado, com amor, com muita atenção, para que a gente não deixe se levar. São curiosidades boas e importantes que a gente tem. Os judeus que eles usam ainda orar e os profetas, eles dividem também assim, sabe? Eu acho que sim. Eu acredito que é outro sistema de divisão, mas há alguma divisão lá. Bem, vamos passar para o nosso texto. Nós paramos na metade do versículo 10, né? A gente viu essa passagem da semana passada, né? Que é: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma citação livre de Paulo. E nós vimos até a metade do versículo 10, que Paulo diz assim: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Isso o quê? A salvação. Né? Então, Paulo ele concluiu um raciocínio, que isso nos foi revelado por meio do Espírito. Agora, ele vai introduzir outro raciocínio, dentro do mesmo tema, dentro do mesmo contexto, mas uma continuação do argumento. Pergunta alguma coisa? Eu te perguntei semana passada, esse nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ele se refere ao que? A glorificação final, o nosso estado final, depois? Pode também se referir a isso. Não, mas aqui, ó. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é uma citação que Paulo fez num texto lá de Isaías. Uma citação livre. Esse texto não existe desse jeitinho aqui. Né? Paulo deu seu tom, sua tonalidade, interpretando e citando de forma livre, né? Parafraseando um texto. Tá? Então, o ato salvífico de Deus por completo não é só Jesus na cruz. Né? Isso é a forma como Deus conquista a salvação para nós, pagando a sua justiça, cumprindo a sua justiça e cumprindo automaticamente seu amor infinito. Mas a salvação por completo, ela perpassa a necessidade do homem, né, que acontece com a queda. Ela aponta para o estado atual do homem e a necessidade de santificação. E também é uma salvação para algo, para um fim, que é a glorificação. Então podemos dizer que também está incluído dentro desse texto, dentro dessa passagem, que os homens não têm essa noção. Mas o que Paulo... Lembre que o argumento de Paulo é: a sabedoria dos homens comuns, do homem natural, é incapaz de alcançar a verdade, a revelação de Deus. Que revelação é essa? Que Deus se fez carne e veio pagar o nosso pecado, por amor. Ele enviou seu Filho unigênito, perfeito, em semelhança de carne como a nossa, para cumprir a sua justiça. Isso os homens, apesar de conseguirem saber que a gente crê nisso, essa verdade não penetra o coração dos homens. Tá? Então, no passado, essa realidade estava oculta, Paulo tinha dito antes. Né? Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou jamais em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mostrando-se o tamanho da graça, do seu amor, do benefício perfeito.
em vários aspectos. Primeiro que no passado eram profecias, eles não viram, mas estava oculto, mas agora foi revelado em Cristo. E hoje ainda está oculto para algumas pessoas. Não oculto o conteúdo explícito, oculto a aplicação deles no coração. Né? Essa aplicação é obra do Espírito Santo. É justamente sobre isso que Paulo vai contextualizar mais ainda agora, né? Nos versículos seguintes. Tá? Ele diz o quê? Deus, porém, revelou isso. Olha, o que estava oculto dos olhos humanos no sentido assim, comum, homens naturais, sem o espírito, mortos espirituais, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. É engraçado que ele disse, Deus, porém, parece muito com o que ele disse lá no capítulo 1. Né? Ele diz, olha, os homens, pela sua própria sabedoria, não conheceram a Deus. Porém, aprove a Deus. Deus quis salvar os que creem pela loucura da pregação. Veja, é a mesma coisa, só que Paulo está cavando, está uma camada mais abaixo agora. Ele está indo mais fundo. Então, ele está mostrando agora como é que Deus salvou pela loucura da pregação. Não foi só alguém que falou e todo mundo entendia como 1 mais 1 é 2. Mas é que essa verdade ela tem que ser entendida espiritualmente. Não apenas como se fosse uma história, uma lenda. Que as pessoas conseguem visualizar, imaginar o filme acontecendo, mas sem crer na realidade disso. Esse crer, o crer salvífico, que se devota a Cristo, o crer que de fato é o crer, né, porque você age como você crê, é a aplicação do Espírito. É assim que Deus revela. A loucura da pregação, ela é ministrada no coração dos homens por meio do Espírito Santo. Entende? Então, tem aí uma quebra, né, agora nesse versículo. E vamos para a parte B, a sabedoria do Espírito Santo e a sabedoria dos homens. Tá? Tá tudo dentro do contexto, né? Paulo está o tempo todo fazendo esse vai e vem, né? A fraqueza dos homens, a fraqueza de Deus, né? A fraqueza dos homens. A mensagem da cruz e a mensagem dos filósofos. Agora Paulo vai mais uma vez além. Agora ele vai mostrar que essa sabedoria é a sabedoria do Espírito Santo. E ele vai mostrar por que essa sabedoria é tão superior. E alguém pode dizer assim, você lá tem a sabedoria de Deus para estar se achando mais do que os outros? Né? Aí Paulo vai mostrar agora como funciona, sendo sábios segundo Deus. Tá? Paulo disse lá em Romanos, ele escreveu em Romanos 11, versículo 34 o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Paulo faz essa pergunta, lá em Romanos 11. E daí ele sai aquele texto lindo que a gente conhece, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, ele pôs a glória para sempre, amém. Esse texto começa assim, com essa pergunta. Quem foi que conheceu a mente de Deus? A nossa mente é limitada. Alguém pode conhecer a mente de Deus? Em outras palavras, alguém pode sondar a mente de Deus? Mergulhar e dizer, eu sei agora onde estão todos os desígnios do Senhor, como ele fez todas as coisas. Aí Paulo vai além na pergunta, quem foi o seu conselheiro? Normalmente a gente se aconselha com alguém que tenha alguma coisa que não passou pela nossa mente, né? Ou que a nossa vista não está tocando. Em outras palavras, Paulo está dizendo, quem é que é mais inteligente que Deus para que possa lhe dar um conselho? Ou Deus foi fraco, não tinha alguma sabedoria que alguém tenha a ponto de buscar esse conhecimento? Paulo faz essa pergunta, né, em Romanos 11. E guardem essa pergunta, irmãos, que parece que ele também vai responder essa pergunta aqui em Coríntios. Tá? Guardem essa pergunta. Então, na parte B do versículo 10, parece que Paulo está iniciando um novo parágrafo, agora a carta dos Coríntios. Ele diz o quê? Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Está dentro do tema, ele está falando da sabedoria, está usando os mesmos agentes, Deus Pai, o Espírito de Deus, a obra do Filho, de Deus Filho, né? Então ele tinha dito, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, somente alguém que tenha a mente do Senhor, que possa mergulhar em seus conselhos divinos, que possa conhecer como Deus conhece, pode nos dar a entender essas mesmas verdades. Um homem por si só não pode alcançar as verdades de Deus, a menos que o próprio Deus lhe revele. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Em outras palavras, aqui é um excelente argumento para quem é um herege da Trindade, você dizer, tá vendo aqui que o Espírito obviamente é Deus, né?
É evidente que tem que ser Deus, né? O Espírito Santo é Deus, né? Mas a gente já sabe disso, vamos usar agora a volta dessa verdade, né? Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, Paulo diz. Essas verdades incríveis do Evangelho, Deus nos revelou pelo Espírito. E sabe por que ele fez isso? E por que ele pode fazer isso? Porque o Espírito Santo que Deus fez habitar em nossos corações compartilha a mente do Pai. É onisciente, onipotente, onipresente, absoluto, perfeito e imutável, assim como o Pai, assim como o Filho. E o Espírito Santo, que tem a mente de Deus, que sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas do ser de Deus, ele agora habita em nós e nos revela essas coisas. Então, o conteúdo introdutório desse parágrafo, né, novo, supondo que aí tem uma divisão, né, responde à pergunta retórica que Paulo fez lá aos Romanos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? A resposta é: ninguém além do próprio Deus. Ninguém além do próprio Deus. Pelo contrário, está escrito lá em Efésios que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, o que aconselha a Deus é a sua própria vontade. Então imagina a Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo reunidos, decidindo todas as coisas. Então, somente o próprio Espírito de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, pode conhecer a mente do Senhor. Isso é incrível porque é justamente o Espírito Santo que aplica essa verdade em nós. É justamente Cristo derramou o Espírito. Deus entregou por meio de Cristo essa promessa a nós. Vocês lembram quando Jesus fala aos discípulos? Eu vou, mas vou deixar outro Consolador. Vocês vão ficar aqui até que do alto sejam revestidos de poder. Irmãos, vocês têm noção da grandiosidade disso? Do que aconteceu no dia de Pentecostes? É tão grande, é tão poderoso, é tão incrível, que aqueles que usurpam esse nome para viver um misticismo raso, achando que está falando de coisas poderosas, na verdade está reduzindo o poder de Deus. Há um monte de pantin, como é que chama aqui? Não é pantin não, é outro nome. Há um monte de mania, há um monte de coisas estranhas. Porque, na verdade, o que Deus faz ao enviar o Espírito Santo sobre nós é uma coisa simplesmente, verdadeiramente sobrenatural. Incrível, a ponto de pegar uma mente nula como a nossa, perdida, ímpia, em trevas, e nos fazer abrir os olhos e enxergar a grandiosidade do Evangelho. Um grande exemplo disso é você pega Pedro. Atos 1 e 2 é um dos textos mais lindos da Escritura. Você vai ler com calma, você vai ver. Você pega Pedro, lê Atos assim, ó, leia Lucas e imediatamente lê Atos. O último capítulo de Lucas você já começa no primeiro de Atos. É um texto só. Tá? Lucas que quis dividir em dois. Mas é um texto só. Leia e você vai ver até o final do livro um Pedro, como Pedro fazia, e no capítulo seguinte em Atos, quando o Espírito Santo desce, o que é que Pedro faz? Ele não deixou de ser Pedro, ele continuou sendo Pedro. Mas a transformação que ele passa e a pregação que ele faz publicamente. E vocês veem o poder de Deus na vida de um pecador. Verdadeiramente o poder de Deus. Olha, duas últimas semanas eu tenho estudado bastante sobre essa questão do Espírito Santo. Uma coisa que me confundia muito antes, logo quando me converti, e que mesmo ainda fico eu vejo teorias muitas, assim, quando você fala assim, o Espírito Santo desceu, né? Como se o Espírito Santo ele não estivesse já é. Né? A gente acha que o Espírito Santo desceu ali em Pentecostes e não existia antes. Isso. Semana, eu até estudei uma parte que fala assim que os eleitos eles foram salvos no Antigo Testamento não pela lei, sempre pela graça, sempre do mesmo jeito. E pelo Espírito Santo. Também, sempre. Isso. Perfeito. Ele, o que Jesus fala, o Espírito faz? Ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso, perfeito. Então, os eleitos eram igualmente igualmente convertidos no Antigo Testamento. Pelo Espírito Santo, por isso. Isso. A diferença do Espírito Santo de
depois que vem, que desce, é que vai nos habilitar a ser testemunha de Jesus. Perfeito, Daí vem perfeito. os dons, Isso. né? Quando a gente fala da descida, isso, tá corretíssimo. Quando a gente fala da descida, né? Eu já falei isso aqui, mas tem muito tempo, realmente é importante salientar. Algumas pessoas acham que não tem Espírito Santo na Terra. Não, o que acontece no dia de Pentecostes, a expressão bíblica é: fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É um revestimento de fato de poder. Esse poder não é um poder de anime, né? Não é para a pessoa saltar Kamehameha por aí e coisas parecidas. Não é? É o poder de testemunhar. Esse poder de testemunhar, ele vem acompanhado de muitos dons. Então Deus separou mestres, não foi isso? Pastores. A Escritura, assim, apresenta uma série de dons. Às vezes ela nem nomeia o dom, nomeia só a pessoa fazendo os atos e você vê, aqui é um dom de Deus. Evangelistas, né? Pessoas que têm. E outros a gente vê, evidencia isso. Pessoas que têm a capacidade de aconselhar outros biblicamente, pessoalmente. O dom do cuidado, do amor, do zelo, né? Esse Espírito Santo no Antigo Testamento, que dava habilidade, né? Era só para os profetas. Era pontuais, eram habilidades pontuais, isso. Agora o revestimento de poder, de fato, essa é uma prerrogativa do Novo Testamento, da inauguração mesmo da nova aliança, né? São aspectos justamente que diferem a antiga da nova aliança, a inauguração da nova aliança perpassa por esses elementos, não é? Esse revestimento de poder. Agora, não significa dizer que os crentes, alguém desavisado, né, pode pensar, será que o crente do Antigo Testamento não tinha Espírito Santo? Tinha, sempre teve. Agora, esta forma, esse revestimento de poder, até o revestimento de poder no que diz respeito a termos a escritura agora fechada e a gente poder fazer as devidas ligações, interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo, à luz de Cristo, não é? Por que Jesus fala assim, se eu não for, ele não vai vir? Aí eu não senti, profecia, não é? Profecia. Isso era uma coisa que tinha que acontecer, ou seja, Jesus está dizendo assim, eu tenho que morrer. É isso que Jesus está dizendo, eu preciso morrer. É fundamental para que a nova aliança seja inaugurada e a promessa da nova aliança inaugurada também seja completa, né? Que é a descida do Espírito Santo nesse aspecto, né? Então era necessário que Jesus morresse. E se eu não for, eu entendo como a morte e a entrega de Cristo mesmo na cruz. Tá? E depois, obviamente, a ascensão dele também. Né? Isso é fundamental para fechar todas essas profecias no que diz respeito à obra de Cristo salvífica. Né? E agora ele passar. Por exemplo, o Satanás, ele era o acusador. Né? Isso. Ele, pelo que eu entendo, Deus só conseguia transmitir para os judeus aquilo que as leis, né? Sim. Não conseguia transmitir para outros povos, tanto que outros povos eles viviam perdidos. Eu não diria conseguir, porque... Quando Jesus ascende, né, Isso. e ele se assenta ao lado direito do Pai, ele ganha autoridade. Ele assume a posição de juiz. Autoridade. Isso. Ele mesmo fala, né? Ele fala lá, acho que na grande comissão, né? Uhum. Todo poder me foi dado. E aí tanto que o Satanás lá no Apocalipse, ele está amarrado. Só que as pessoas acham que ele está amarrado depois, né? Mas não, já está amarrado. O ministro sabe que ele está amarrado. Isso. Para impedir os gentios de receberem a palavra. Perfeito. É isso mesmo. Então... A ideia é essa mesma. Isso, meu irmão, se resume assim. São muitos elementos, que se a gente for puxando, vai vir uma coisa nova. Mas, basicamente, o que o irmão está falando, essas distinções entre Antigo e Novo Testamento, são elementos que diferem a Antiga Aliança da Nova Aliança. Esse propósito final de Deus. A Antiga Aliança aplicada em um povo geográfico, a Nova Aliança agora aplicada a todo aquele que, pela fé, não é batizado, recebe Cristo como seu Salvador, torna-se membro da família de Deus. E aí, o que o irmão está falando é justamente que aquele poder que Satanás tinha de enganar as nações, não é? A figura de linguagem muito usada no Apocalipse para nações, esse tipo de... É o mar, né? O mar, justamente, que é quem liga tudo isso, e o mar revolto, não é? Esse poder de Satanás foi retirado, ele está cerceado. É por isso que desde a morte de Cristo aconteceu uma coisa que não acontecia antes, a expansão da mensagem para as outras nações.
Né? Isso aqui, a carta de Paulo aos Coríntios, é uma prova disso. Né? Bem pertinho. Né? Quando a gente olhou lá no mapa, logo no começo dos estudos, bem pertinho. Mas por que não passava-se? Porque sempre foi tão geográfico os judeus. Né? Por causa de Satanás, enganando as nações. E agora Cristo está na inauguração da nova aliança. Claro, isso faz parte do propósito de Deus para a salvação do mundo. Né? A profecia lá de Oséias, né? Chamarei meu povo, aqui não era povo, e amada, aqui não era amada, e no lugar que tinha sido dito, vocês não são meu povo, ali lhes dirão, vocês são filhos do Deus vivo. Né? Não é só a de Oséias, muitas outras. Então, isso acontece com a obra perfeita de Cristo. Satanás tem seus poderes cerceados, ele está amarrado. A gente pensa assim, Satanás está amarrado, então ele não pode fazer mal. Pode, irmãos. O cerceamento de poder de Satanás foi quanto a cegar as nações, impedir a expansão dos evangelhos. Satanás ainda tenta impedir? Tenta. Maquinando o pecado, fazendo com que seus pecados envergonhem, usando exatamente, perseguindo a igreja, mas ainda assim, está escrito aqui, as portas do inferno não prevalecerão. Hoje a gente vai ver a segunda bênção do Apocalipse, né? Trabalhando. E qual é delas? Qual delas? A segunda. A segunda é a besta. Você está falando dos cavaleiros, não? Não, a bênção do Apocalipse, lá do capítulo 12, né? 13. Ah, tá, entendi. Que engana nas igrejas. Né? Sim. O engano que se faz hoje, né? Falsos profetas, falsos pregadores. Sim, perfeito. Doutrinas erradas. Os infiltrados, os infiltrados. É isso mesmo. Então no Antigo Testamento ele não estava amarrado? Nesse aspecto, não. As nações estavam cegas para a verdade. Não é? Lá em Jó, ele era acusador. Lá em Jó, ele era acusador. Ele também acho que é Zacarias. Na verdade, implicitamente em toda... Eu não lembro qual dos profetas que ele acusa lá no sacerdote que estava tudo manchado, né? De sangue, de pecado, né? E aí o anjo do Senhor, né? Vai lá e limpa ele. Isso. Eu não lembro qual é o profeta. Se é Zacarias ou se é Malaquias. Em que livro? Não, isso eu não tô tá, entendi. Que ele sempre está lá como acusador. Sempre. Implicitamente, ainda que o texto não diga, ele está na escritura inteira, né? No Antigo Testamento inteiro como acusador, né? Então, mas vamos voltar, mas a gente não sai muito, mas é importante isso, tá? Então, todos esses elementos são elementos que diferem a antiga da nova aliança, a forma diferente como nós enxergamos, e isso nada mais é do que uma prova do que o Paulo está dizendo, assim, essa verdade, essa sabedoria, só o Espírito Santo pode dar. Os judeus, eles tinham um entendimento técnico, né? Eles tinham sim o Espírito Santo, no sentido de quem era verdadeiramente um filho de Deus, um devoto, alguém fiel ao Senhor, tinha, né? Até porque para ser salvo e convertido e convencido da verdade, só o Espírito Santo, mas não esse revestimento de poder, tá? A gente fala revestimento de poder, as pessoas imaginam logo a pessoa fazendo coisas mirabolantes, não é isso, né? Só o fato da gente entender as verdades já é interpretar, entender os propósitos de Deus do Antigo para o Novo Testamento, já é uma questão espiritual, uma revelação de Deus mesmo importantíssima. Então, é justamente sobre isso que Paulo vai falar. Porque é mediante o Espírito Santo que todas as outras coisas da vida cristã que requerem uma sabedoria espiritual podem ser realizadas por meio de um crente. Então, versículo 11, Paulo diz: pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Paulo está dizendo assim, olha, quem é que conhece as coisas da sua mente? Senão você mesmo, o dono dela. Na verdade, você não conhece nem a mente daquele que está bem perto de você. Você só conhece a sua. Assim, conclusão de Paulo ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Um pensamento até óbvio, né? Ninguém pode sondar a mente de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Tá? Os olhos dos homens são incapazes de enxergar o que está na mente de Deus. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como ele tinha dito. Os olhos humanos são incapazes de se aprofundar nos grandiosos desígnios, pensamentos de Deus. Então, quem é que vai saber quais são esses pensamentos? Quem é que, pela sua própria sabedoria humana, pode alcançar a infinidade do conhecimento de Deus?
Não é óbvio que a resposta é ninguém pode. Não é óbvio, irmãos. Ninguém pode. Somente o Espírito de Deus. Então Paulo está fazendo um argumento simples aqui, lógico. Se você só pode conhecer a sua mente, e olhe lá, que às vezes você faz coisas que você nem imagina que você faria. Você não pode conhecer a mente daquela pessoa que você mais ama, que você está próximo todos os dias. É impossível você conhecer. Que dirá a mente do Deus Todo-Poderoso, infinito, perfeito e eterno? É evidente que você não pode conhecer. Mas quem pode? O Espírito Santo. E por que isso é tão incrível, bonito e perfeito para nós? É porque o Espírito Santo habita nos crentes e revela essas verdades. E é justamente por essa verdade tão grande ser revelada pelo Espírito de Deus, não só a verdade no sentido técnico do conhecimento da letra, porque a letra está impressa para nós, mas dela ser aplicada em nossos corações, é só o Espírito de Deus que pode fazer isso. E a Bíblia atesta isso em várias passagens, como a de Romanos 11, que a gente viu. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Não é? Ninguém pode conhecer a mente de Deus, senão o próprio Deus. Olha o que Isaías 55 diz, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Não é evidente, irmãos, que nenhum homem, por si só, pela sua própria sabedoria, não pode alcançar a sabedoria de Deus? Somente o Espírito de Deus pode se aprofundar nessas verdades? No capítulo 40, Isaías escreve, do versículo 25 a 28. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo? Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Ou seja, por que vocês tentam achar que tem alguma coisa que passa despercebido dos olhos de Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Isaías 40, de 25 a 28. Irmãos, está muito claro que a sabedoria de Deus não pode ser alcançada pela mente humana. Aí Paulo diz o seguinte agora. Primeiro ele diz assim, você só pode conhecer a sua própria mente. Você não pode conhecer nem a das pessoas próximas. A mente de Deus ela é infinita. Você não pode alcançar a mente dele. Aí Paulo vem no versículo 12 e diz assim, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. A gente tem recebido justamente esse Espírito que sonda todas as coisas de Deus. Para que conheçamos ao fim, o fim dessas coisas, o objetivo, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Observe que Paulo também está dizendo, você vai conhecer tudo sobre Deus, não, tá, irmãos? Mas é para que a gente conheça o que Deus nos fez de graça. A sua salvação perfeita. Isso só pode acontecer mediante a obra do Espírito Santo. Mediante a habitação do nosso Consolador. Mediante a regeneração do Espírito e a habitação dele em nossos corações. Então, esse é um versículo que deve ser interpretado com bastante cuidado, porque as pessoas vão amar pegar a expressão Espírito do mundo, confrontar com o Espírito de Deus, que de fato é um confronto que Paulo está fazendo aqui, porém vão querer impor o misticismo aí dentro. Como se o espírito do mundo fosse um espírito de fato demoníaco, no sentido de possessão. Não é isso que Paulo está falando, irmãos. Primeiro, Paulo está dizendo assim, nós. Ele está escrevendo a uma igreja. Ele está dizendo assim, nós não recebemos o espírito do mundo. Nós recebemos o Espírito de Deus. Então não se trata de possessão, tá? Mas o que Paulo está dizendo assim, nós não vivemos segundo a ética, o pensamento, o conhecimento e a sabedoria deste mundo. Porque a sabedoria deste mundo, veja, se a gente tirar dos versículos anteriores, a gente destrói toda a interpretação. Temos que interpretar mediante os versículos anteriores, sem tirar de contexto.
Porque se a gente viver segundo a sabedoria do mundo, o espírito do mundo, que conhece somente as coisas dos homens e do mundo, a gente vai viver no pecado do mundo que jaz no maligno. E a gente vai caminhar para a morte. Porque elas se inclinam para as coisas da carne. E a carne dá para a morte. O seu pendor é a morte. Nós, a igreja de Deus, se nós, os crentes, eles se incluem no meio, não recebemos esse espírito. Nós recebemos algo muito mais sublime. Nós recebemos a promessa de Cristo, que diz, vocês vão ficar aqui até que do alto sejam revestidos de poder. Nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito que vem de Deus. Portanto, nós recebemos em nós o Espírito daquele que sonda todas as coisas de Deus, as profundezas de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Isso é grandioso, irmãos. Quando a gente percebe isso, sem misticismo, isso faz com que aquilo que os místicos, alguns deles nossos irmãos que estão vivendo num caminho ainda que precisam de uma verdadeira luz em algumas áreas, mas são irmãos, alguns muito sinceros, isso faz com que aquele modo de pensar seja muito pequeno quando a gente percebe a grandiosidade que o Espírito Santo que habita em nós é o Espírito de Deus, que tem a mente de Deus, que sonda as profundezas de Deus, e ele habita em nós com um propósito extremamente gracioso, com um favor infinito. Esse favor é mostrar para nós, nos dar a conhecer o que Deus preparou de antemão. Paulo já tinha dito que ele preparou desde a eternidade a nossa salvação. E como ele fez isso graciosamente, com muito amor, cumprindo ele mesmo a justiça na cruz em nosso lugar. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Mário, eu às vezes tenho dificuldade de, assim, por exemplo, se é o Espírito Santo que nos dá o entendimento para interpretar as Escrituras. E a gente sabe que a Bíblia, ela se interpreta por ela mesma. Né? Uhum. E não existem várias interpretações. De fato, não. Pode até ter várias aplicações, mas interpretações não. Essas pessoas que, né, a igreja é uma só. Né? E como é que nossos irmãos de outras igrejas Não entendem o óbvio. não conseguem entender? Aí seja uma falha do Espírito Santo? Não. Não. Eu vou tentar dela. Essa é uma dúvida muito interessante. Muita gente tem essa dúvida, tá? Muita gente se incomoda com isso. Poxa, tá tão claro. Não é? E eles vão dizer assim, olha, não, pelo contrário, esse jeito aqui de agir é o Espírito Santo, é que você, né, é carnal, né? É frio demais, é gelado. Discutindo os Atos 2, não, essa estranha mesmo. Então, eu diria o seguinte, a obra do Espírito Santo, que é o convencer do pecado, da justiça e do juízo, não necessariamente é dar o conhecimento teológico profundo, tá? Inclusive, um dos dons do Espírito, né, dos dons que são pontuais, é o dom para pastores, mestres, né, que são pessoas que de fato vão se aprofundar nisso. E até esse dom é necessário a busca, a constante busca daquele que recebe o dom para o aperfeiçoamento do dom. Né? Então Deus dá o dom e nós devemos lapidá-lo, aperfeiçoá-lo. Quem nasce com a voz linda, dada para cantar ao Senhor, para louvar ao Senhor, também deve trabalhar isso em sua vida e ir lapidando cada vez mais. Não é verdade? Agora sim, aquela verdade fundamental da graça, isso aí, se for diferente, se for uma salvação por obras, se for uma salvação, se negar a trindade, aquelas coisas fundamentais, né, aí significa dizer que não é o Espírito Santo, né? Agora eu entendi. O mais importante assim, para a salvação é o Evangelho. Isso. Do pecado, juízo. Isso é. Exatamente. Assim, não é só o que é a parte fundamental para a salvação, né? Mas agora sim. Lembra o que é que Oséias fala? Oséias diz assim. Oséias fala assim, olha, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Isso a nossa confissão de fé, veja, isso não é uma coisa nova não, viu? Nossa confissão de fé é de 1689. Vai ter um trecho sobre eclesiologia, né, a doutrina da igreja. Um capítulo, é gigantesco esse capítulo, inclusive indico aos irmãos, olha, lá em casa, capítulo muito interessante da nossa confissão. Ele fala assim, ele usa a expressão, nossa confissão,
usa a expressão igrejas mais puras que outras. Veja, ele não está falando de seita, igreja não, está falando de igrejas mesmo. Algumas são mais puras que outras no sentido doutrinário, outras são mais puras que outras no sentido moral, né? Porque, de fato, infelizmente, tem gente que tem uma doutrina excelente, mas a moral é lá embaixo. Precisa ser lapidado. Precisa, é necessário. Para ser um cristão verdadeiro, né? Demonstrar na vida a mudança. Mas é possível que algumas não tenham uma doutrina tão firme e sejam menos puras? É possível. No sentido... Agora, o que acontece? Uma doutrina fraca vai fazer com que outras áreas da vida prática tendam também a ser fracas. Eu não estou falando aqui sobre o cara não ser salvo. Tá? Estou falando de crentes salvos, porque a salvação é pela graça, por meio da fé, na obra de Cristo na cruz. Tá? Mas que podem ser levados em outras áreas da vida a ter uma vida cristã bem mais ou menos. Então, uma falsa doutrina, uma falha doutrinária pode levar você a desprezar o seu trabalho, pode levar você a desprezar o relacionamento do lar, marido e mulher, a criação dos filhos, não pode? Pode. Isso não vai dizer assim, fulano perdeu a salvação. Se perder a salvação por isso era por obra, né? Não era pela graça. Mas pode levar, uma falha doutrinária pode impactar diretamente na vida prática das pessoas. Então, isso, a pessoa vai sofrer, vai fazer outros sofrerem, vai fazer inclusive o evangelho muitas vezes escarnecido. Não é? Mas ainda assim, não estamos falando de pessoas que não são crentes, estamos falando de crentes. É possível que isso aconteça? É. Então, as confissões, se eu não me engano, é expressa assim, igrejas menos puras, doutrinariamente. Não é? Então, nós, por exemplo, entendemos que a maioria nem sabe o que é arminianismo e calvinismo, né? Então, a maioria vai ser por viés natural arminiano, né? E vou dizer que ele não é um salvo, que não é um crente. Não, tá errado doutrinariamente. Tá errado. Mas, salvação é pela graça. Se ele acredita, confia firmemente que ele não merece salvação, que Cristo fez por amor, ainda que ele não entenda as nuances de livre-arbítrio, livre-agência, responsabilidade da forma que é, isso não vai dizer que ele não é um crente. O cara diz, é um crente, um cristão. Deposita em Cristo sua fé, até busca uma vida de santidade. Você vê a transformação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Contudo, uma má interpretação bíblica em outras áreas secundárias leva a um conjunto de práticas na vida que podem ser danosas. Tá? Então, eu entendo assim, meu irmão. É o mesmo Espírito, só que esse ponto, né, de nós buscarmos uma boa teologia, um aprofundamento teológico na nossa vida, deve-se à responsabilidade humana. Tá? Nós somos responsáveis. Então, que fique já de exortação aqui. Você, meu irmão, que é crente, minha irmã, não sei quanto tempo, e você não se preocupa em estudar e conhecer, dizer assim, que me basta é a graça, já estou salvo, está tudo certo. Você está pecando contra o Senhor, que lhe deu todos os métodos, os meios, as oportunidades de você buscá-lo dia e noite. Sabe o que a Bíblia diz sobre as pessoas que o buscam dia e noite? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É engraçado, né? Porque ele fala que os filhos... Salmo 1. Os filhos são abençoados. E outro salmo vai dizer que sua esposa é abençoada de quem vive assim. Mas os ímpios não são assim. Pelo contrário, são como a palha que o vento espalha, dispersa. Por isso, os pecadores, eles não prevalecerão no juízo. Nem na congregação dos justos eles ficarão de pé. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o dos ímpios perecerão. Acho que fala assim, amar a Deus pelo teu coração e pelo teu entendimento. Também se fala nessa situação de amar com Sim. Aquele que ama a Deus, é uma lei, né? Ele deve buscar o Senhor. Amar a Deus de todo o coração, todo o entendimento, me deve fazer. Se eu tenho que amar e eu amo ao Senhor, eu tenho que conhecê-lo mais. Para que eu ame mais. Para que eu viva mais para a sua glória. Não é? Então, é um chamado importante. E nós temos
O poder de Deus em nós. O Espírito Santo que vai nos dar discernimento daquele que for humilde de fato para buscar entender. Inclusive, a nossa leitura bíblica nunca deve ser eu quero provar uma tese aqui. Aí eu leio o texto tentando provar uma tese. A gente faz isso. A maioria de nós quer ler para provar uma tese. Nossa leitura deve ser o que é que o Senhor quer me ensinar com esse texto. Então a gente vê arminiano forçando texto, a gente vê calvinista também forçando texto. Querendo botar calvinismo onde não tem. Eu já me perguntei muito, mas também como o Gustavo. Eu acho que essa mesma questão, até hoje, na verdade, ainda fica assim, um pouco assim, porque assim, você vê um cristão piedoso, um verdadeiro crente, não é uma pessoa que negligencia a palavra, mas que, assim como nós, talvez pede ali a iluminação do Espírito Santo para poder entender aquele texto, e tem uma interpretação diferente, sabe? Pronto, você trouxe outro ponto interessante. Outra coisa importantíssima é liderança. Irmão, não é à toa que a Bíblia diz que os pastores, eles prestarão contas. Isso é pesado, tá? Tem que prestar contas das ovelhas. E que muitos, não estou dizendo que é o caso dessa pessoa hipotética que você falou, né? Mas que muitos, infelizmente, servem de pedra de tropeço para os pequeninos. Que quando deveriam ser aqueles que iluminam, né? E interessante como isso é forte e é visível. Existem pessoas excelentes, dedicadas, que você sabe que são fiéis, que buscam o Senhor, mas que não saem daquela coisa rasa das Escrituras, porque estão presos numa liderança que impõe isso. Eu digo quanto a esses que se aprofundam mesmo, até mesmo essas Então, e tem uns que se aprofundam errado, Até mesmo essas lideranças, por exemplo. E você vai ver diversos pontos de divergência, até mesmo entre os reformados, por exemplo. E você fala, caramba, o que é, sabe? Eu já indaguei sobre isso. Inclusive, a gente tem um... Eu creio que existe uma permissão de Deus. Claro, sem dúvida. Claro, sem dúvida. Não só uma permissão, claro, uma determinação. É. Para que, de alguma forma, isso trabalhe em nossas vidas. Sim. Um entendimento de que a comunhão, ela é... importante, fundamental isso. Em meio a essa... Claro que isso não deve ser uma desculpa pra gente não querer se aprofundar, mas é importante dizer, né? Eu digo assim, que, por exemplo, pessoas assim, incríveis, sabe? Teólogos que são sensacionalistas, por exemplo. Eu vou dar um exemplo meu agora pra vocês. Eu comentei isso com os irmãos. Tem alguns meses já. Um dos livros que eu uso, acho que é o livro mais robusto que eu uso para o estudo de 1 Coríntios, para esse estudo aqui, né? Eu uso um comentário exegético do Gordon Fee. É simplesmente incrível o comentário. Os irmãos que já me viram com ele é assim, desse tamanho, né? Dá 1.500, 1.600, sei lá quantas páginas. Gigante. E é uma obra-prima. O comentário que ele faz, muito detalhado da Carta de Coríntios. Só que tem um detalhe, irmãos. Gordon Fee é um pastor assembleiano, pentecostal e arminiano. Não. Esse aí é um herege. Tô falando, Gordon Fee é crente. Esse aí é Kenneth Reagan, né? Então a gente tem aqui as minhas fontes principais. Incrível a fonte. Geográfica, histórica. Pentecostal arminiano, né? E ele é um pentecostal arminiano. Aí eu não. Eu jamais. Então, eu tava conversando com o irmão, ele disse assim, foi uma resposta muito interessante. Meu irmão, eu acho que Deus permite para que algumas pessoas não se envaideçam demais. Permite que algumas pessoas não tenham tanto conhecimento em alguma área, que seja muito bom em uma coisa. Exatamente. Então, para que a pessoa não se envaideça, Deus de fato permite. Né? Veja, o comentário de Gordon Fee é simplesmente uma obra-prima. Aconselho a todo mundo. Agora, quando ele vai falar de dons, ele vai falar, apesar de ele ser um pentecostal clássico, sério, né? Não é o pentecostalismo que a gente conhece. Quando ele vai falar de dons, ele vai falar um verso pentecostal. Quando ele vê um texto sobre predestinação, ele não vai dizer, olha, ele vai explicar a predestinação à luz dos arminianos, né? Que é segundo a presciência, né? Que a gente sabe que não é predestinação. Então, eu acho que é muito possível isso acontecer. E Deus, de fato, permite para que também algumas pessoas não se envaideçam. Não se envaideçam
Mas nós devemos ter esse cuidado, né? Para não tirar do céu quem Deus botou lá, né? Às vezes a gente quer fazer isso. Mas o que é que fica, né? Como isso, vou ter que encerrar porque não dá tempo a gente concluir. Talvez só esse versículo 13, né? Para fechar só esse pedacinho. Mas é que nós devemos sempre buscar o Senhor. Sempre. Né? O que Pedro disse. A lei diz, ame a Deus todo o teu coração, toda a tua alma, tua força, teu entendimento, com tudo. Então nós devemos buscar amar a Deus. Buscar conhecer mais e mais. O que a gente tem visto é justamente o contrário, né? Pessoas acomodadas, né? E não, jamais que o conhecimento ele não pode nos envaidecer, ele deve sempre nos fazer humildes. O que Paulo está dizendo aqui do começo ao fim é, nós temos um conhecimento especial, não no sentido da letra do conhecimento, mas a aplicação em nossos corações, que é o Espírito Santo que faz. E foi de graça. É que Paulo o tempo todo está dizendo assim, o ser humano por si só é incapaz. O homem natural não pode fazer isso. Então como é que a gente pode se tornar vaidoso quanto a isso? Veja, Paulo não está incluindo os coríntios, ele diz nós não temos esse. Mas eles não têm tantos erros teológicos aqui imensos. A gente está só no segundo capítulo, irmãos. Quando a gente avançar nos outros 14 capítulos em diante, a gente vai ver que o erro é muito mais embaixo que esse aí. A coisa é feia. Era feia na igreja de Corinto. E eles eram crentes. Então, nós devemos saber que o nosso aperfeiçoamento acontece em vida, mas a perfeição é só na glória, né? De entendimento de tudo. Tá bem, irmãos? Então, a gente tem que buscar a palavra de Deus. Sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Então, Paulo está dizendo assim, nós, diferente do mundo, recebemos o Espírito que vem de Deus. Então, o motivo está claro aí, para que a gente conheça a bênção de Deus. Essa bênção é graciosa, né? Ele deu por meio de Cristo ao enviar seu Filho para morrer em nosso lugar. Né? Aí Paulo diz assim, versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Muitos bons teólogos vão dizer que essa palavra conferindo, a melhor expressão seria combinando. Tá? Mas observe esses pontos que eu dividi. Disto também falamos. Paulo está falando o quê? Que ele pregou. Né? Da sua pregação, da sua proclamação. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Ou seja, o conteúdo da sua pregação não foi a sabedoria, mas foi aquilo que Deus revelou em Cristo. E essa palavra que ele pregou, das coisas que Deus revelou em Cristo, elas são ensinadas pelo Espírito. Espírito que confere ao nosso coração o entendimento pleno delas, combinando, né, as coisas espirituais que Paulo ensinou com o que o Espírito Santo aplica em nossos corações, fazendo com que a gente viva para a glória de Deus. Então, essas são as palavras que vocês ouviram, palavras espirituais, pregação, né? Que não só o apóstolo Paulo, mas todos os evangelistas, todos nós que pregamos para alguém, devemos proclamar a verdade de que Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. A verdade que estava oculta antes, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, mas agora foi revelada, né? E o Espírito Santo aplica no coração dos eleitos. Tá? Isso é uma obra do Espírito Santo que nós conhecemos como vocação eficaz, graça irresistível, né? Espírito Santo, de fato, removendo o coração de pedra e colocando de carne. Interpretando coisas espirituais com espirituais. Tá? Então, por meio da pregação, né, é que essas verdades espirituais são interpretadas para os homens. O Espírito Santo aplica essas verdades espirituais aos nossos corações. Os homens carnais, quando ouvem o Evangelho, sem a ação do Espírito Santo, eles entendem apenas como uma lenda, uma história, talvez até um fato. Você vai ver homens carnais vão dizer, não, rapaz, Jesus morreu porque ele foi contra o sistema, as pessoas mataram ele. Não entendia nada. Não conseguia nem ler. Tem gente que não consegue ler. Tem gente que se lê um versículo, é o mesmo que tomar um Rivotril, né? Dá vontade de dormir, né? É assim mesmo. Eu vou além, eu acredito que a pessoa quando se converte, ela fica ainda mais inteligente. Mais bonita eu não tenho dúvida, fica mais bonita de cara. Agora inteligente é incrível isso. Mas é porque o Espírito Santo abre os nossos olhos pra gente enxergar espiritualmente coisas óbvias que a gente vivia. Aí depois a gente abre e vê, meu Deus, agora eu entendo. Como é que pode? Aí você fica assim, rapaz, como é que eu vivia? Como é que eu podia fazer um negócio desse? Hoje tá óbvio que eu não posso fazer. Não tem nem 2 anos que eu já li a Bíblia 2 vezes já. Entendeu?
Tá vendo aí? Tô correndo atrás do prejuízo. Ó. Claro, claro, bom demais, bom demais. Então, irmãos, se Deus permitir, semana que vem a gente conclui, falta alguns, ah, alguns slides ainda, porque já tem 1 hora de estudo, mas é isso. Confiar no Senhor, não é? Confiar em Deus sempre, e buscá-lo, porque não é por mérito, mano, é sempre por graça. Né? Então isso também, isso tudo, ele deve motivar no coração do crente verdadeira humildade. Humildade. Tá claro, Paulo está dizendo assim o tempo todo. Não é pela inteligência própria. Não é porque você faz um bom uso da retórica, da lógica, porque você tem a melhor biblioteca. Essas coisas são excelentes, ser inteligente, ter uma boa lógica, retórica, uma biblioteca excelente, é muito bom. Mas é tão somente pela graça o que nos é revelado. Não é? E cabe a nós agora exercitar para a glória de Deus aquilo que o Senhor nos tem dado. Tá bem? E clamar a Ele, né, com fidelidade, para que Ele nos revele a verdade e com muita humildade nossa. Amém, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar mais alguma coisa? Acredito que não, né? Oi? Eu achava que eu ia terminar, achava que ia dar tempo, que ia sobrar, mas foi apertado. Sem nada não. Próxima semana a gente termina e qualquer coisa já inicia o começo do capítulo 3. Se der, senão a gente só termina o 2. Eu digo sempre assim, quando tiver uma quinta-feira a mais, tá? A gente vai. Sábado teremos nosso encontro de jovens, né? Todo mundo é jovem. Lembra daquela música de Chaves, se você é jovem ainda. Existem jovens de 70 e tantos, né? E também velhos de apenas 23, a gente é jovem antigo. Então, todo mundo é convidado aqui. Vamos colocar de pé, irmãos, para orarmos? Pedir para Nestor que está ali atrás, agradecer a Deus pelo nosso estudo.